Você já se sentiu um idiota? Não um simples tolo, mas um idiota no sentido mais existencial da palavra? Alguém que percebe o absurdo da vida, que sente demais, que enxerga a miséria e a beleza do mundo ao mesmo tempo? Se sim, parabéns. Você já flertou com o pensamento de Dostoiévski, o homem que fez do idiota um dos arquétipos mais complexos da literatura e da filosofia. Mas o que afinal significa ser um idiota na visão dele? E se eu te dissesse que, talvez, ser um idiota seja a única saída para essa sociedade doente em que vivemos? A beleza salvará o mundo. Dostoiévski não escreveu para agradar ninguém. Ele escreveu para ferir, para abrir feridas que o leitor preferiria manter fechadas. Suas palavras não são meras ficções. São bisturis afiados que cortam fundo a carne da existência humana. Seu romance, O Idiota, não é apenas uma história, mas uma tese filosófica embalada em tragédia. Um estudo brutal sobre o que acontece quando um homem genuinamente bom é jogado no meio de um mundo que só entende a linguagem do egoísmo e da corrupção. O príncipe Mishkin, a figura central da narrativa, é o último romântico num tempo que já havia trocado a paixão pela moeda, a bondade pelo cálculo, a inocência pela esperteza cínica. Seu erro? Acreditar na pureza de coração em uma sociedade que aprendeu a esmagar tudo o que não pode explorar. Ele é, para os outros personagens, um tolo, um alienígena emocional, um erro de programação num sistema que só aceita jogadores dispostos a trapacear. Mas a pergunta que Dostoiévski nos força a encarar é desconcertante. Quem é, de fato, o verdadeiro idiota? O homem que se mantém íntegro e paga o preço, ou aqueles que traem, manipulam e corrompem a própria alma para sobreviver? O que mais inquieta em Mishkin não é apenas sua ingenuidade, mas sua capacidade de enxergar a dor alheia com uma sensibilidade quase sobrenatural. Ele não apenas vê a miséria dos outros, ele sente essa miséria como se fosse sua. É o que o filósofo romeno Emil Cioran chamou de o tormento de existir. Aquela capacidade rara e devastadora de experimentar a angústia do outro como se fosse a própria. E é exatamente essa característica que o torna tão insuportável para aqueles ao seu redor. Ele expõe suas máscaras, desmonta suas defesas, arranca suas ilusões de controle. Ele não acusa, não grita, não impõe, mas sua mera presença é um espelho cruel que revela a feiura dos outros. Nietzsche, um leitor ávido de Dostoiévski, disse que ninguém mente tanto quanto o indignado, porque a indignação, muitas vezes, não é uma resposta à injustiça, mas um escudo contra a própria culpa. Mishkin desperta essa indignação nos outros. Ele é um lembrete constante de que há algo de errado no modo como vivemos, e essa lembrança é insuportável para quem já se acomodou ao jogo da hipocrisia social. A história de O Idiota parece seguir a trajetória de um mártir, mas sem a glória da santidade. Mishkin não é venerado, não é admirado, não é compreendido. Ele é no máximo tolerado por alguns, ridicularizado por muitos e destruído por quase todos. A bondade dele não o torna um herói triunfante, e sim um cordeiro à espera do abate. Seu amor pela beleza e sua compaixão ilimitada são vistas como fraquezas perigosas, uma vulnerabilidade que só pode terminar em tragédia. E o pior, talvez Dostoiévski estivesse certo. Talvez o mundo realmente não tenha espaço para os Mishkins, porque a bondade absoluta não apenas desafia o status quo, ela o ameaça. Ela mostra que o jogo pode ser jogado de outra forma, e isso é insuportável para quem já aprendeu a vencer trapaceando. E nós? Onde nos encaixamos nessa história? Será que seríamos capazes de agir como Mishkin, ou nos aliaríamos aos que o desprezam? Vivemos num tempo em que o cinismo é confundido com inteligência e a frieza com maturidade. Rimos da ingenuidade, zombamos da esperança e celebramos a esperteza como se ela fosse sinônimo de sabedoria. Mas será que essa suposta esperteza nos trouxe algo além de um vazio difícil de suportar? Dostoiévski nos obriga a encarar essa questão sem nos dar respostas fáceis. E o mais inquietante é que, no fundo, sabemos a resposta. Sabemos que Mishkin não é o idiota. O idiota somos nós, que passamos a vida justificando nossa própria falta de coragem.
A tragédia do príncipe Mishkin não reside apenas em sua bondade, mas no tempo e lugar em que ele existe. A Rússia do século XIX não era um solo fértil para almas puras. Era um território de transição febril, onde o velho e o novo travavam uma batalha silenciosa e cruel. A aristocracia decadente tentava manter sua pompa enquanto os ideais revolucionários sopravam como ventos de um futuro inevitável. A fé ortodoxa, que um dia dera sentido à identidade russa, começava a ruir sob o peso da modernidade e do pensamento nihilista. Foi nesse caldeirão de tensão que Dostoiévski moldou seus personagens, dando-lhes vozes que ecoavam as dúvidas, os medos e os dilemas de uma época em colapso. E ninguém compreendia esse colapso melhor do que o próprio autor. Dostoiévski não era um mero observador distante do caos social e espiritual que o cercava. Ele era uma vítima dele. Sua vida foi uma sequência de abismos. Condenado à morte, por envolvimento com um grupo de intelectuais subversivos, viu sua execução ser cancelada no último instante, trocada por anos de trabalhos forçados na Sibéria. Ali, em meio aos criminosos e miseráveis, Dostoiévski testemunhou as profundezas da alma humana sem os adornos das convenções sociais. Não havia máscaras entre os condenados, apenas a verdade nua e brutal da existência. Foi nesse inferno gelado que ele descobriu que a degradação e a redenção podiam caminhar lado a lado, que a monstruosidade e a santidade eram apenas dois lados da mesma moeda. Essa experiência moldou sua obra de maneira irrevogável. Diferente de outros escritores de sua época, que buscavam entender o homem através da razão, Dostoiévski mergulhou na escuridão do inconsciente, antecipando ideias que Freud e Jung só formulariam décadas depois. Ele compreendeu que o ser humano não é regido apenas pela lógica, mas por forças subterrâneas, paixões indomáveis, desejos inconfessáveis e contradições insuportáveis. Seu realismo não era apenas social, mas psicológico. Cada personagem que criou era uma anatomia viva do espírito humano, uma confissão disfarçada de ficção. E Mishkin, o protagonista de O Idiota, era talvez sua criação mais perturbadora, porque encarnava algo que a sociedade sempre fingiu valorizar, mas no fundo despreza: a verdadeira bondade. O problema é que a bondade absoluta não se encaixa nas engrenagens do mundo. O próprio Dostoiévski parecia cético quanto à possibilidade de um homem puro sobreviver sem ser dilacerado. Mishkin, com sua compaixão sem reservas e sua incapacidade de julgar, funciona como um espelho que reflete a hipocrisia dos que o cercam. Ele não acusa ninguém, mas sua simples existência expõe a miséria moral dos outros. É por isso que é ridicularizado, explorado e, por fim, esmagado. Sua bondade desarma os cínicos. E um cínico desarmado não sente gratidão, sente raiva. Como escreveu Baudelaire: o mundo só perdoa aqueles que o deixam confortável em sua própria podridão. Mishkin não oferece esse conforto. Ele representa uma possibilidade diferente de existência. E essa possibilidade é intolerável para aqueles que já fizeram concessões demais para manter suas máscaras intactas. Dostoiévski compreendia essa mecânica perversa melhor do que ninguém. Ele via o ser humano não como uma criatura racional em busca da verdade, mas como um ser de pulsões, capaz de se agarrar a ilusões destrutivas apenas para evitar encarar seu próprio vazio. Em O Idiota, ele não nos dá um vilão óbvio. Todos os personagens, de alguma forma, são vítimas e algozes, prisioneiros de um sistema de valores que premia a esperteza e despreza a inocência. O romance é, no fim das contas, um experimento brutal. O que acontece quando jogamos um homem puro num mundo corrompido? E a resposta é sempre a mesma: o homem puro não transforma o mundo o devora. Se há algo que O Idiota nos ensina, é que a bondade, longe de ser uma virtude reverenciada, é muitas vezes tratada como um erro de cálculo, uma falha estrutural no tecido da sobrevivência. A história de Mishkin não é apenas um relato de ingenuidade esmagada pela realidade, é um estudo daquilo que acontece quando alguém se recusa a adotar as máscaras que o mundo exige. Em uma sociedade movida pelo jogo de aparências e pela competição velada, qualquer um que se recuse a jogar torna-se um alvo fácil. O príncipe não é odiado por ser ruim, nem invejado por ser superior. Ele é desprezado porque não segue as regras invisíveis que sustentam a convivência entre os que aprenderam a disfarçar suas intenções. Ele não sabe manipular.
não entende as nuances das falsas cortesias, não percebe o perigo da sinceridade absoluta. Como resultado, não apenas se torna vítima dos outros, mas também um lembrete incômodo de tudo o que eles próprios já abandonaram em nome da sobrevivência. Essa dinâmica não se limita ao romance de Dostoiévski. Basta olhar ao redor para ver que o mundo continua funcionando exatamente da mesma maneira. Desde cedo, aprendemos que há um preço a se pagar pela autenticidade, que a transparência emocional pode ser uma sentença de morte simbólica. Aquele que não domina a arte da dissimulação, que não aprende a jogar o jogo social, inevitavelmente se torna um estranho no ninho. No ambiente corporativo, no círculo de amizades, até mesmo dentro da própria família, há sempre um código tácito que define o que pode ou não ser dito, que estabelece os limites do que é aceitável sentir e expressar. O idiota de Dostoiévski é aquele que ignora esses códigos, que insiste em agir como se as palavras realmente tivessem valor, como se a compaixão não fosse apenas um conceito abstrato, mas uma prática cotidiana. E o que acontece com ele? O mesmo que acontece com qualquer um que decide ser honesto em um mundo de negociantes. É isolado, humilhado, usado e descartado. A lógica que rege essa estrutura social perversa é simples. A bondade sem astúcia não é vista como uma virtude, mas como um erro de estratégia. Há uma crença implícita de que o mundo não pode ser mudado e, portanto, cabe a cada um adaptar-se a ele. Se todos se aproveitam uns dos outros, então aquele que não o faz está em desvantagem. Essa lógica, ainda que brutal, possui uma coerência interna. Quem não luta pelo seu próprio espaço será empurrado para fora. Quem se recusa a manipular será manipulado. Quem insiste em estender a mão acabará sendo puxado para o fundo, junto com aqueles que tentou salvar. Mishkin, ao longo da narrativa, personifica essa tragédia com dolorosa precisão. Ele não apenas é incapaz de compreender os jogos de interesse, como também se recusa a aprender. Sua crença ingênua de que a pureza pode triunfar sobre a mesquinhez o transforma em um sacrifício vivo, um experimento existencial que Dostoiévski conduz com a precisão cirúrgica de quem conhecia, em primeira mão, a crueldade do mundo. E não sejamos ingênuos. Essa lógica não mudou com o passar dos séculos. Os idiotas de hoje continuam existindo e continuam sendo devorados. Eles são aqueles que não conseguem fingir que não se importam, que não sabem medir palavras com frieza estratégica, que ainda acreditam que as pessoas podem ser melhores do que realmente são. E o que fazemos com eles? Rimos de sua ingenuidade, exploramos sua boa vontade, descartamos sua presença quando ela se torna inconveniente. Dostoiévski não escreveu O Idiota como um conto de fadas moralizante. Ele não queria convencer ninguém de que a pureza venceria no final. Pelo contrário, seu romance é um estudo clínico da maneira como os justos são triturados pelo cinismo coletivo. A pergunta que fica não é apenas se Mishkin poderia ter sobrevivido, mas se nós, em sua posição, faríamos algo diferente. Ou será que, sem perceber, já estamos do outro lado da história, fazendo parte daqueles que ajudam a esmagar quem ousa ser verdadeiro? A queda de Mishkin não acontece de uma vez, como um golpe súbito e definitivo, mas sim como um processo gradual, quase inevitável, no qual sua pureza é lentamente corroída pelo atrito com um mundo que não sabe lidar com aquilo que não pode usar ou compreender. Ele não é derrubado por um inimigo declarado, por uma conspiração bem arquitetada ou por forças externas que buscam aniquilá-lo deliberadamente. Sua destruição ocorre de maneira mais sutil, mais insidiosa. É a consequência natural de sua presença em um ambiente onde a bondade absoluta não encontra um solo onde possa florescer sem ser pisoteada. Ele não precisa ser atacado para ser derrotado. Basta existir para que sua tragédia se desenrole por si mesma, como um relógio que avança inexoravelmente em direção ao colapso final. O grande paradoxo que permeia a narrativa é que Mishkin, ao contrário do que seus detratores imaginam, não é um tolo no sentido intelectual. Ele é inteligente, perspicaz e profundamente sensível às dores e inquietações dos que o cercam. No entanto, sua inteligência não segue os parâmetros da esperteza calculista e do pragmatismo social que dominam as interações humanas. Ele não sabe jogar o jogo da sedução, da manipulação, do poder velado. Sua lógica é diferente, quase estranha, pois ele acredita que a sinceridade deve ser o alicerce das relações, que a compaixão deve guiar as escolhas e que a beleza da alma pode redimir mesmo os mais perversos. E é justamente essa convicção que o condena.
Como escreveu Oscar Wilde, ser natural é a mais difícil das poses. Mishkin não posa, não finge, não constrói uma persona para se encaixar nas expectativas alheias. Ele simplesmente é. E isso, paradoxalmente, o torna insuportável para aqueles que se acostumaram a viver por trás de máscaras. Os que cruzam seu caminho não sabem exatamente como reagir a ele. Uns tentam zombá-lo, outros tentam explorá-lo, e alguns, no fundo, sentem uma mistura incômoda de admiração e desprezo. Rogodin, com sua paixão avassaladora e autodestrutiva, vê nele algo que gostaria de possuir, mas que não pode compreender. Nastácia Filipovna, consumida pelo fogo da própria ruína, oscila entre vê-lo como um redentor e um ingênuo patético. Os outros personagens o tratam como um enigma, uma peça deslocada no tabuleiro social. Alguém cuja existência desafia a lógica cruel a que todos já se resignaram. E é exatamente isso que os perturba. Mishkin não se encaixa na narrativa de que a sobrevivência exige concessões, de que a virtude não pode coexistir com a realidade. Sua presença escancara a mentira que todos prefeririam continuar contando a si mesmos, que a corrupção é inevitável, que a bondade pura não passa de uma ilusão infantil. Mas a verdade é que Mishkin não é apenas uma vítima. Ele também é um sintoma, um reflexo das contradições que Dostoiévski via na própria humanidade. Ele é, de certa forma, uma versão extrema de Cristo. Um homem que tenta carregar o fardo do sofrimento alheio sem pedir nada em troca, mas que por isso mesmo se torna insuportável para aqueles que não suportam ser vistos tão de perto. Nada é mais difícil de perdoar do que uma superioridade que nos humilha, escreveu Tocqueville. E Mishkin, por mais que não tente se impor sobre ninguém, humilha simplesmente por existir, por lembrar que a vida poderia ser diferente, que as pessoas poderiam ser melhores, que o mundo não precisaria ser um jogo constante de dominação e submissão. No entanto, ele não triunfa. Não há redenção para Mishkin, porque sua tragédia não é apenas a sua, mas a de toda a humanidade. Ele não é o idiota porque não entende o mundo. Ele é o idiota porque o entende bem demais. E ainda assim, se recusa a agir de acordo com as regras que garantiriam sua sobrevivência. Dostoiévski, ao final, nos deixa sem respostas fáceis. Ele não nos consola com uma mensagem otimista, não nos oferece um caminho de esperança. Em vez disso, nos força a encarar o abismo da nossa própria hipocrisia e a nos perguntar: se encontrássemos um Mishkin hoje, será que o trataríamos de maneira diferente? Ou será que continuaríamos a esmagar aqueles que nos fazem lembrar de tudo o que perdemos ao longo do caminho? A conclusão da jornada de Mishkin não poderia ser outra senão a dissolução de sua própria identidade. Ele não se torna um mártir no sentido clássico, pois sua tragédia não é enobrecedora. Não há uma redenção catártica, nem um sacrifício glorificado que inspire os outros a mudarem. Ele não morre de forma dramática, nem provoca uma revolução moral no coração daqueles que o destroem. Sua queda é silenciosa, um esvaziamento gradual de tudo o que ele era, como uma vela consumida pela própria chama. Ao fim, não resta nada além do espectro de um homem que tentou permanecer íntegro em um mundo que não tolera aquilo que não pode ser absorvido ou corrompido. Seu destino não é apenas triste, é a evidência brutal de que a pureza absoluta não pode coexistir com a complexidade humana sem ser aniquilada. Dostoiévski nos força a encarar essa verdade sem concessões. Ele não nos oferece um consolo tardio, uma moralidade açucarada que restaure o equilíbrio da história, como fariam outros autores menos cruéis. Não há uma virada final onde os vilões percebem seus erros, onde os corruptos se arrependem, onde o mundo se curva diante da força de um espírito genuinamente bom. Mishkin termina onde precisava terminar, destruído. Mas não porque fez algo errado, e sim porque não poderia ter feito nada diferente. Ele não erra ao confiar, ao se entregar, ao tentar salvar aqueles que já decidiram sua própria ruína. Seu erro, se é que se pode chamar assim, foi acreditar que os outros gostariam de ser salvos, que a miséria humana era apenas um mal-entendido passageiro, algo que poderia ser desfeito com gestos de compaixão e entendimento. Como Nietzsche nos alertou, aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. E Mishkin dançou sozinho, sem perceber que, para os que o observavam, sua dança era não apenas incompreensível, mas ofensiva. A grande ironia de sua trajetória é que ele nunca tentou impor sua visão de mundo. Diferente dos fanáticos, dos moralistas rígidos ou dos reformadores dogmáticos,
Ele não acreditava que poderia forçar a bondade sobre ninguém. Ele apenas existia como era, acreditando que sua presença, sua forma de ser, poderia ser suficiente para iluminar as trevas alheias. Mas há algo de profundamente perturbador em alguém que não exige, que não julga, que não tenta moldar os outros para si. Sua simples presença é um espelho, um reflexo incômodo de tudo o que os outros renunciaram em nome da autopreservação. E o que fazemos com um espelho que nos mostra aquilo que preferíamos não ver? Quebramos. Rimos dele. O desprezamos até que se desfaça em fragmentos irreconhecíveis. Não há gritos na queda de Mishkin. Não há uma grande cena final, onde ele desafia aqueles que o traíram, ou clama por justiça. Seu fim é o de alguém que se esvai, que desaparece em um estado de desintegração psíquica. Ele é reduzido à loucura, não porque perdeu a razão, mas porque o mundo ao seu redor a esmagou. Porque não havia mais lugar para ele na realidade que o cercava. E esse, talvez, seja o aspecto mais aterrador de sua história. Ele não é derrotado por um grande inimigo, por uma força externa esmagadora, mas pelo acúmulo de pequenas indiferenças, de cinismos cotidianos, de desprezos disfarçados de superioridade. Ele é engolido pelo vazio dos que não souberam o que fazer com sua existência. Como T.S. Eliot escreveu, é assim que o mundo termina. Não com uma explosão, mas com um suspiro. E agora, o que nos resta? Olhar para Mishkin como um símbolo distante de um tempo que não nos pertence mais? Ou reconhecer que sua tragédia continua a se repetir, todos os dias, nos pequenos gestos de desprezo, na zombaria disfarçada, de inteligência, na recusa em aceitar que a bondade, se existe, não pode sobreviver sozinha? Dostoiévski não nos dá respostas. Apenas nos obriga a encarar a pergunta que nunca deixamos de evitar. Somos nós os idiotas por termos nos tornado espertos demais? Se esse vídeo te fez pensar, nem que seja por um segundo, então já valeu a pena. Mas agora eu quero saber, você acha que o mundo realmente pode ser salvo pela beleza? Ou Dostoiévski estava apenas se iludindo? Comenta aqui embaixo e me conta sua visão. E se você quer continuar explorando temas profundos como esse, já sabe. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa jornada de reflexão. Afinal, no meio de tanto barulho vazio, um pouco de pensamento nunca fez mal a ninguém. Ou será que fez?